Vocês acabaram de assistir o vídeo aí, o trailer da nossa mensagem de hoje. E antes da gente entrar com a palavra, vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer uma pequena oração inicial para a gente dar continuidade, amém? Senhor Deus, nós te pedimos nesse momento que mesmo à distância, Senhor, que podemos estar nos reunindo na tua presença. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que os nossos corações estejam abertos para ouvir e entender a tua palavra. Também te pedimos que o Senhor venha abençoar a cada um que está acompanhando essa mensagem e que o Senhor venha alcançar os corações e trazer uma mensagem de renovação para cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos começar hoje com o tema da série de palavra Os Oito. Nós estamos com essa série de palavras com o mês de setembro e outubro. Serão 8 mensagens, 8 palavras aí durante esses 2 meses. E hoje a gente está na terceira semana. O tema de hoje é ira. E nós vamos começar essa mensagem falando da importância de confrontar e vencer esse sentimento que muitas vezes limitam a nossa vida, limita a minha vida, limita a sua vida e que pode trazer consequências para o futuro. A verdade é que hoje nós somos uma sociedade que nós temos controle aí das coisas na palma da nossa mão. A gente tem um controle sobre o que a gente vai postar na rede social, a gente tem controle sobre o que a gente vai fazer na nossa conta bancária e muitas vezes a gente esquece de ter controle sobre a nossa própria vida. E a gente vai ver essa situação, entender um pouquinho mais sobre a ira a partir do texto bíblico da mensagem de Sansão, a história de Sansão. Então, peço para vocês acompanharem aí com a Bíblia de vocês, é a passagem de Juízes 15, do 1 ao 7. Diz assim: algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito, que simbolizava, na época, uma oferta de amor. E disse ao pai dela: quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e já respondeu: eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento a seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas, amarrou-as 2 a 2 pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. E os filisteus perguntaram: quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. A partir da história que vimos aqui nesse trecho de Sansão, nesse trecho bíblico que fala sobre a história de Sansão, nós vamos colocar aqui 3 pontos desse tema. E o primeiro ponto que a gente vai agora ver é: aprenda a agir e não reagir. Para a gente entender um pouquinho melhor o que é agir e reagir, a gente vai ver aqui um pouquinho o significado breve do que é a ira. Ira, então, é um sentimento intenso e permanente de ódio, que normalmente acontece contra uma ou algumas pessoas. Mas então, o que é o significado do sentimento? O sentimento é uma ação de perceber através dos sentidos. E aí a gente vem entender, então, o que é agir e não reagir. Enquanto você for uma pessoa que reage a tudo aí o que dizem sobre você, você será sempre escravo da ira. Porque, como vimos, a ira, ela é um sentimento permanente de ódio, né? E o que é agir, então? Aqui a gente vê que agir no dicionário é fazer alguma coisa, realizar, atuar ou fazer algo. E reagir é exercer, se opor a uma reação, né? É você estar opondo-se a algo.
Então nós vemos aqui, dentro do texto de Sansão, que Sansão poderia ter agido de forma diferente, né? Até porque ele era consagrado a Deus e não podia se relacionar àquela mulher dos filisteus. Deus estava, na verdade, então, livrando Sansão de quebrar a sua aliança. Mas aí o que aconteceu? Ele deixou-se levar, né, pela vingança. No entanto, ao invés de Sansão orar, respirar, buscar a resposta em Deus e agir de forma diferente, ele reagiu com ira. Essa é a diferença. Ele fez uma ação contra algo, né? E isso não trouxe apenas problemas para ele no futuro, mas também resultou na morte, né, da mulher dele e da família dela, né? E nós vemos então a partir daí que nem tudo acontece como você espera, né? Nem tudo acontece da maneira como a gente deseja. Às vezes a gente planeja algo e, de fato, quando vai concretizar a situação, ela acontece de forma diferente. Nós temos que estar preparados às situações adversas. No meu caso, por exemplo, eu atuo como docente e nós passamos por essas situações. A gente planeja, por exemplo, a aula do dia, mas a gente também tem que estar disposto, né, a saber resolver as contradições aí daquele momento, daquele dia, né? Então, diante disso, assim como Sansão, que reagiu a essa situação e se vingou contra os filisteus, e ele teve aí uma consequência, né, ruim, como você vai agir? Você vai agir com domínio diante a esses sentimentos ou você vai reagir com a ira? Então vamos deixar aí essa pergunta para a gente refletir, analisar. É muito importante que a gente entenda que a falta de controle em muitas situações, a emoção, ela pode, em um instante, pode fazer que a gente coloque tudo a perder, tudo que a gente construiu a longo prazo. Então, a partir disso, nós vamos agora para o segundo tópico, que é: você é responsável por suas atitudes. Acompanha comigo lá ainda o livro de Juízes, o capítulo 15, versículo 3. Então, Sansão disse: desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Quem já não usou aquela expressão, né? Eu não respondo por mim. Se isso acontecer, né? Não falo por mim. Ou então, a culpa não é minha, foi fulano que fez isso. Ou então usou outras diversas expressões só para justificar a sua ira, né? Aquele momento de tensão, de raiva. E queria colocar aí uma justificativa em cima dessa ira, né? Mas não foi por culpa minha, foi porque disseram ou porque fizeram. Mas não, nós somos responsáveis por nossas atitudes. Você pode não ser responsável pela ação do outro, mas pela sua sim. Você não é culpado pelo que o outro fez, mas você é responsável pelas suas ações, amém? Que a gente possa ter um entendimento firme sobre isso. E nós vamos também agora para o terceiro ponto. Seja maior do que a ira. Lá em Juízes 15, 7, nós já tínhamos lido que fala assim: aí Sansão disse: então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. Então, por conta da ira de Sansão, o que aconteceu? Ele entrou num círculo vicioso de vingança que não tinha fim, não se acabava. Então, não adianta a gente pensar que a gente vai resolver tudo pelas nossas forças, que não é assim que acontece, né? A gente tem que crer e depositar a nossa confiança em Deus. Nós temos que buscar aí o fruto do Espírito Santo, a mansidão, porque Deus quer o quê? A paz. Ele quer que nós tenhamos um espírito reto de tranquilidade, amém? E nós vemos lá em Romanos 12, 19, acompanhem comigo. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então nós vemos aí que nessa passagem que nós devemos deixar a ira com Deus e buscar um Espírito Santo que
Ele, o Espírito Santo, nos dará um espírito, um domínio próprio, né? Nós vimos aí um exemplo sobre domínio próprio, foi a situação que nós vimos recentemente. Nós estamos em período aí eleitoral, vocês provavelmente devem ter visto aí nas mídias a situação do jornalista da Atena e do empresário e também influenciador Pablo Marçal. Teve aí uma situação que o Datena ele lançou a cadeira sobre o candidato também a prefeito, né, de São Paulo, Pablo Marçal. E que situação aconteceu? Aconteceu consequências diante dessa situação do Datena ter lançado a cadeira, né? E ele precisa o quê? Ser responsável pelas ações dele. Ele poderia ter agido de outra forma? Poderia. Ele poderia ser maior do que a ira, né? E demonstrar que ele tem o controle sobre esse sentimento. Mas ele agiu na impulsividade. O gatilho ali desprendeu aí essa atitude momentânea de lançar a cadeira sobre ele. E não devemos agir dessa forma, né? Por mais que seja forte a ira, nós não devemos deixar que isso domine os nossos sentimentos. Para a gente finalizar então essa palavra, nossa conclusão está em Efésios 4:6, onde diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, é preciso nós termos compreensão saudável sobre a ira, pois as emoções e as reações foram dadas por Deus. Mas nós somos responsáveis sobre como vamos tomar as decisões sobre elas, né? O grande problema é quando as pessoas não sabem cuidar das emoções. Nós devemos sempre, então, colocar em prática a oração, a busca, a entrega a Deus, né? Essa busca diária, né, na palavra de Deus, para que nós possamos ter esse domínio, né, dessas emoções. E Deus deseja, né, que os nossos corações, nós como filhos, venhamos a ter uma vida em harmonia e paz. Amém? Espero que, diante dessa palavra, nós possamos conduzir para um reflexo da nossa vida com sabedoria, no caminho do Senhor, e que vocês possam estar, então, aí com essa mensagem no coração de vocês, amém? Agora peço para que vocês curvem as suas cabeças, vamos fazer uma oração de agradecimento por essa mensagem. Quero agradecer a todos que acompanharam esse momento da mensagem, que nós possamos também vê-los, vocês presencialmente, amém? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer por esse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Nós queremos, Senhor Jesus, colocar esse momento e oportunidade em aprender cada vez mais sobre o controle e o domínio das nossas emoções. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir para que possamos agir com sabedoria, mesmo quando somos provocados ou injustiçados, que possamos confiar em Ti, que possamos entregar as nossas raivas e frustrações em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a ser fortes e que possamos, Senhor Jesus, estar sempre no amor, na paciência e no autocontrole. Que a Tua paz, Senhor Jesus, entre em nossos corações e que possamos ser reflexos da Sua graça em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus. Amém.